A paz do Senhor, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Sérgio Gomes e eu estou aqui nesta manhã para dizer algo da parte de Deus para a sua vida. Quero trazer algo que o Senhor colocou em meu coração nessa manhã, que está escrito no livro de Isaías, capítulo 36, versículo 1, que fala sobre um rei de Israel chamado Ezequias. Homem bom, homem temente a Deus, porém, no entanto, passava por uma grande tribulação naquele momento, pois um rei sanguinário, um rei tirano, chamado Senaqueribe, rei da Assíria, tinha subido contra Jerusalém, tinha subido contra Israel e naquele momento cercava Jerusalém. E vai dizer que o rei Ezequias então ele faz tudo o que humanamente era possível para evitar esse ataque. Vai dizer que ele reforma os muros de Jerusalém, vai dizer que ele tampa os corpos de água, para que o inimigo não as descobrisse. Mas, no entanto, o inimigo não deixava de cercá-los. E aquilo chegou a um ponto que leva o rei ao grande desespero. E devido às ameaças, vai dizer que aquele rei ele rasga suas roupas, ele joga a terra sobre a cabeça. Mas isso também não adiantou, isso não melhorou a situação, o desespero não ajudou em nada. E vai dizer, meus queridos irmãos, que quando ele olha para um lado, ele está cercado, olha para o outro, ele está cercado, ele já não consegue mais ver uma saída, ele já não vê mais uma luz no final do túnel. Mas então, ele lembra-se do Deus de Israel. E aquele inimigo, pelas mãos do chefe da guarda, chamado Rabsaqué, entrega uma carta de afronta àquele homem, a Ezequias e a Jerusalém. E vai dizer que então ele toma a atitude que mudaria todo o cenário e mudaria todo o contexto tenebroso que acontecia com Israel naqueles dias. Ele resolve então apresentar essa carta perante Deus. Ele resolve se ajoelhar perante o Deus de Israel. E então acontece o que é inevitável. Todas as vezes que buscamos a Deus, a resolução do problema é inevitável. Então vai dizer, meus queridos irmãos, que o Senhor ouve a oração daquele rei e envia um anjo de guerra lá onde estavam os assírios acampados, no acampamento assírio. Vai dizer que um só anjo extermina 185.000 soldados assírios. E vai dizer que então o rei Senaqueribe, ele volta para a capital da Síria, para Nínive, e entra em seu templo pagão para adorar os seus deuses falsos. E vai dizer que os seus dois filhos, Adrameleque e Sarezer, entram lá e matam ele. Então Deus põe um fim naquela opressão que Jerusalém estava passando, que o rei Ezequias estava passando. E Deus então resolve tudo com apenas um anjo. E Deus manda te dizer nessa manhã que independentemente do tamanho do seu problema, independentemente do tamanho da carta de afronta que o inimigo tem colocado na sua vida, independentemente se o seu problema é conjugal, financeiro, sentimental, espiritual, independente do tamanho, independente da origem desse problema, o mesmo Deus que venceu a guerra em Jerusalém, o mesmo Deus que deu uma resposta a Ezequias, ele vai dar uma resposta na sua vida hoje. Coloca a sua carta de frente a Deus, coloca a carta de afronta que o inimigo tem colocado na sua vida perante ao Senhor, Deus de Israel, pois ele é o único que pode te tirar desse problema que parece que não tem solução. Só o Deus de Israel pode fazer isso na sua vida, em nome do Cristo Jesus. Assim como a vitória foi dada a Jerusalém, a vitória hoje entra na sua vida. Basta você crer e entregar verdadeiramente nas mãos do Deus de Israel, que não é Deus que não é Deus de derrota, é um Deus de vitória. Nunca perdeu uma guerra, não vai ser agora que ele vai perder essa guerra. Tenham todos um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus.